Fala galera, beleza? Aqui é o Renê. Vamos falar sobre substratos hoje? E aditivos. Você sabe para que servem os aditivos? Já ouviu falar de substrato estrutural? Hoje nós vamos conferir tudo isso. Se você está aqui nesse vídeo achando que eu vou indicar para você um substrato para comprar, eu tenho más notícias. Mas eu posso te garantir que com esse vídeo você vai saber exatamente para que cada um deles serve e como fazer a decisão de qual deles você vai comprar no seu planejamento do seu plantado. Fechou? Bora conferir! Como vocês me conhecem, eu gosto de ir direto ao ponto, certo? Então, primeiramente, vamos separar esse vídeo em 5 grandes assuntos, tá? Substratos estruturais, aditivos, substratos férteis, substratos cosméticos e as TABs, né? As pastilhas de nutrientes. Não é um substrato, mas faz parte da nutrição através do solo. Então, acho que a gente pode fazer alguns adendos sobre isso aqui também. Dentro do nosso primeiro tópico, a gente está com os substratos estruturais, certo? Para que eles servem? Já ouviu falar em substrato estrutural, primeiramente? Substrato estrutural é aqueles que a gente coloca na base do nosso aquário para gerar volume. Eles têm uma função importante. Além de gerar o volume, eles precisam ser porosos o suficiente para gerar fluxo de água e levar nutrientes e oxigênio até as raízes. Alguns desses substratos também têm função nutritiva, eles podem conter macronutrientes, eles podem conter micronutrientes, se não os dois. Alguns exemplos do que a galera usa como substrato estrutural, tá? Lava Rock, nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, é a Lava Rock Vulcano Mineral, da JBL. Power Sand, da ADA. Nós vamos falar mais sobre o Power Sand mais para frente, mas é importante você saber que ele também tem essa função estrutural, tá? O pessoal também utiliza pedra pume. Aqui eu estou usando Matrix para mostrar de exemplo para vocês, mas não vão pensar que botar mídia biológica vai estar cumprindo com a função. Não, é a pedra pume mesmo, ela consegue aerar bem o substrato e dar essa função estrutural, tá? E por fim, se você quiser, você pode estar utilizando tranquilamente cascalho de rio, desde que ele seja de uma granulometria grande e funcione com esse papel de gerar fluxo de água e levar nutrientes e oxigênio até as raízes. Alguns sistemas de substratos, eles possuem os aditivos, tá? Esses são os famosos substrate systems que a gente ouve por aí. Esses pozinhos, esses aditivos, eles têm N funções diferentes e cada fabricante tem a sua variedade de itens. Eu vou apresentar para vocês primeiramente os da ADA, depois eu vou falar sobre o pó ativador da M-Breda. Se eu estiver utilizando o Substrate System da ADA, tá? Primeira camada vai o Bacter 100. O que o Bacter 100 faz? Ele basicamente são cepas de carga biológica para fazer o start do seu aquário. É como o sistema da ADA funciona na ciclagem. Ele contém mais de 100 cepas diferentes de bactérias diferentes e elas têm as mais variadas funções, além de fazer a ciclagem do seu aquário. Depois tem o Clear Super, né? A função dele é melhorar a qualidade da água, e ele é um pó de carvão ativado altamente refinado com micronutrientes presentes. Então ele tem essa função nutritiva também. Ele vai ser aplicado logo depois do Bacter 100. Depois disso vem o Turmaline BC ou BC, certo? O Turmaline BC é carvão de bambu junto com a turmalina. A turmalina tem uma série de minerais e esses dois itens juntos também servem para nutrição através das raízes. A gente aplica o Turmaline BC logo depois do Bacter 100 junto com o Clear Super. Pinac W e Pinac P, certo? Esses dois itens, quando eu fui fazer a consulta desse roteiro, eles não estavam mais presentes no site da ADA. Acredito que saiu de linha, talvez tenha sido absorvido por outra linha de produtos, certo? Se eu tiver errado, me corrijam aí nos comentários. Mas para registro, eu achei as informações dos dois. E o Pinac W tinha como função não gerar zonas anaeróbicas na parte estrutural do substrato. E o Pinac P tinha função nutritiva de minerais e gerar enraizamento das plantas. Então fica o registro desses dois itens para caso vocês ainda encontrem para comprar. Na M-Breda, o que a M-Breda tem? A M-Breda tem o pó ativador M-Breda.
A função dele é basicamente a mesma do Bacter 100. Ele vai fornecer cepas de bactérias para dar o start de bactérias no nosso substrato e gerar aquela colônia de bactérias ali, certo? Agora a gente entra dentro do universo dos substratos férteis, tá? E eles têm de dois tipos. Primeiramente, vamos falar sobre os substratos modernos, ok? As funções deles são essas. Por serem porosos e macios, eles facilitam bastante na fixação das raízes. Depois temos uma granulometria controlada, que permite o fluxo de água e ao mesmo tempo faz uma fixação boa das raízes. Por fim, temos a liberação gradual dos nutrientes na coluna d'água. Esse é um ponto bem importante. Cada substrato, de cada versão, de cada marca, tem nutrientes diferentes à sua disposição. A da Amazônia 1, por exemplo, tem uma alta carga de nitrato e fosfato. Na sua versão 2, essa carga de nutrientes macro veio um pouco mais reduzida e um pouco mais suave de trabalhar. Isso foi dito por Daiki Arashi no vídeo do Green Aqua, quando ele fez um workshop. Vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. O MBRE da Amazônia, por exemplo, já tem uma carga de macros um pouco mais baixa. Ele é mais suave, mais tranquilo de trabalhar. E depois a gente tem a linha Fluorite da Seeking, por exemplo. Ela já trabalha num outro formato bem diferente. Ele é super poroso e ele funciona como uma espécie de esponja, absorvendo os nutrientes da coluna d'água e funcionando como uma espécie de reservatório. Ele tem alguma carga mineral ali também, mas ele não necessariamente é fértil, então ele seria semifértil, digamos assim. E aqui fica o meu alerta de opinião, tá? Na minha opinião, hoje, se eu fosse fazer as minhas 3 montagens de novo, todas, eu estaria utilizando o MBRE da Amazônia. Por quê? Porque eu achei muito mais tranquilo de trabalhar ele nas minhas outras montagens e no Nano do que tá trabalhando com o ADA. Eu não estou dizendo que ADA é ruim, eu estou dizendo que eu achei mais tranquilo a fase de ciclagem, a fase de acerto deles em cima da metodologia do canal, que trabalha com valores mínimos de macronutrientes, como o N e o P, que seria o nitrato e o fosfato, certo? Então, na minha opinião, para a metodologia do canal, eu acho mais tranquilo utilizar o MBRE da Amazônia, certo? Depois, dentro dos substratos férteis, nós não podemos deixar de falar dos antigos substratos férteis, né? Aqueles que não podem ficar em contato com a coluna d'água. E aqui entram os industriais, que têm alguma coisa disponível no mercado ainda, e tem os faça você mesmo, né? Os famosos do it yourself. Esses substratos nasceram lá atrás nos aquários holandeses, onde o povo misturava terra de jardinagem com larelita, argila, pós-minerais, enfim, tudo que tu pode imaginar a fim de encontrar um balanço, encontrar uma carga orgânica e mineral suficiente para liberar gradualmente aquilo pelas raízes das plantas. Depois disso, a indústria viu a necessidade de criar uma espécie de substrato para aquário e as primeiras versões de substratos férteis que teve disponível para o aquário eram nesse formato de não ficar em contato com a coluna d'água. Você colocava uma camada isolante de substrato inerte por cima, seja ele cosmético ou não, e aquela camada protegia daquela carga de nutrientes, porque ela realmente é muito alta, de entrar em contato com a coluna d'água. Qual a opinião do canal sobre esse tipo de substrato? Eles funcionam? Sim, eles funcionam. Recomendamos? Não, não recomendamos. Por que nós não recomendamos? O cuidado, a preparação, o acerto, a camada inerte, né, a espessura dela. Se ela for muito grossa, ela não libera os nutrientes na coluna d'água. Se ela for muito fina, ela deixa vazar a carga orgânica e acaba dando problemas de amônia. Todos esses itens requerem que tu seja um aquarista muito experiente. E por isso o canal não recomenda. Não tem nada de errado você utilizar, certo? No seu aquário. Mas nós não recomendamos porque nós acreditamos que é muito mais trabalhoso e muito mais difícil de acertar, especialmente para você que estiver começando, certo? E aí, mano, tá gostando do conteúdo? Você sabia que a gente não é patrocinado por nenhuma marca? Você sabia que tem várias formas de você estar ajudando o canal a continuar fazendo os conteúdos? Como é que você pode estar ajudando? Você pode se inscrever, apertar o sininho, deixar o seu like, deixar o seu comentário. Seu comentário é muito importante, certo, mano? Mas agora tem uma novidade, você pode estar clicando aqui do lado do inscrever-se, no botão de seja membro. E então, nós temos os substratos cosméticos, né? Os substratos cosméticos são todos aqueles que a gente utiliza para estar enfeitando o nosso aquário. Areia, pedrisco, enfim, tudo aquilo que a gente pode estar utilizando aí para estar dando a aparência aí no nosso aquário. Nós vamos fazer um vídeo exclusivo só sobre substratos cosméticos. E esse vídeo vai também conter combinações de rochas e fundos de aquário. Então se inscreve aí para não perder essa. Por final nós temos as tabs, né?
pastilhas, bastonetes, eu prefiro chamar de tabs, certo? São aquelas pílulas ou então tablets que a gente coloca dentro do nosso substrato aí, e eles têm basicamente duas funções, né? Ou tá reativando os substratos férteis já exauridos, né, em fim de vida, ou então tá trazendo algum tipo de nutrição aí para substratos cosméticos, certo? Alguns exemplos de tabs que nós temos disponíveis no mercado, né? Power Tabs, da PowerFert, Seeking Fluorite Tabs, esses dois são compreensivos de NPK e micronutrientes. E depois nós temos o Bottom Plus da ADA, que ele basicamente veio para substituir o Iron Bottom e o Multi Bottom também da ADA, evidentemente, num compilado fazendo os dois juntos, certo? No começo do vídeo eu falei para vocês sobre os tais dos Substrate Systems, né? Dentro desse Substrate System da ADA é basicamente um sanduíche de elementos, certo? Você vai entrar primeiro com os pós, depois você vai entrar com Power Sand e depois você vai entrar com o ADA Amazônia 1 ou 2, o que tiver disponível para você na sua região, certo? Qual a diferença entre o Power Sand e o Power Sand Advance, tá? O Power Sand Advance ele já vem com os pozinhos, então se você comprou o Power Sand Advance, você não precisa comprar os pozinhos. E qual a diferença do Power Sand S, M ou L? É basicamente a granulometria da parte estrutural desses substratos, tá? E um cuidado importante, tá, gente? Se vocês forem utilizar esse sistema, nunca exponham o Power Sand na coluna d'água, tá? O Power Sand ele é basicamente as pedras pumice que eu falei para vocês no começo do vídeo, terra preta e mais todos os pozinhos ali acumulados. Então, quando você expõe ele na coluna d'água, você vai estar liberando uma imensa carga de nutrientes ali. Então, muito cuidado, deixe uma bela camada de substrato fértil por cima para não estar expondo esse elemento, tá? Considerações finais, tá? Nunca cubra substratos férteis modernos, esses que a gente está acostumado a comprar por aí, com camada inerte. Um pouquinho ali na divisão, tranquilo, mas nunca cubra ele com uma camada inerte. Ele vai estar perdendo a sua função. Outra coisa que eu vi falando aí, gente, o carro-chefe da fertilização do aquário de vocês é a fertilização líquida. O substrato fértil ele é um bônus, ele é um plus, ele ajuda pra caramba, mas ele não vai controlar todos os nutrientes do seu aquário. Você vai fazer o controle disso através dos testes e com fertilização líquida, certo? Nós não acreditamos, por exemplo, em investir boa parte do seu orçamento em um excelente substrato fértil e não ter como controlar os nutrientes porque faltou orçamento para esses itens mais importantes que eu falei para vocês, fechou? E aí, meus queridos, gostaram do vídeo? Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu comentário. Link para o Discord tá na descrição no vídeo. Para quem não sabe o que é o Discord, é a nossa plataforma de ajuda. Clica nele, passa lá em bem-vindos. Leia as regras, aperte OK, passe a identificação, deixe seu nomezinho completo, cidade e estado e você é muito bem-vindo na nossa comunidade, fechou? Muito obrigado e até o próximo vídeo. I'm not cold, now I'm stuck in LA. It's never cold here in the USA. There are so many sunny days. I'm beginning to miss the English gray. I came here for my dreams, isn't that the story? I gave them all my heart and that it comes without